Boa noite para todo mundo mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa que me deu a primeira chance de falar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, de refletir a respeito do que elas nos traz como ensinamento, como oportunidade de engrandecimento, como oportunidade de nos tornarmos, num processo lento, mas contínuo, um pouco melhores. Esse estudo, a ideia a respeito dele, surgiu de fazê-lo, e a oportunidade veio agora, mas a ideia de fazer esse estudo surgiu há um bom tempo. Tá pegando aqui? Surgiu há um tempo relativamente grande, a partir da reiterada fala de algumas pessoas que, em palestras como o Pacini, que fala muito a respeito do Pai Nosso. E a oportunidade de refletir a respeito do Pai Nosso é refletir como a mensagem do Emmanuel fala a respeito de um texto aparentemente simples, mas no qual cada palavra tem a fulguração de sublime luz. Jesus resume no Pai Nosso lições que estão espalhadas de forma mais detalhada em diversas das suas parábolas, e o Pai Nosso traz um resumo da forma como nós devemos nos direcionar a Deus. Infelizmente, através dos séculos, ele foi muito decorado, mas pouco nós refletimos a respeito dele. Transformamos o Pai Nosso e outras preces, inclusive em tipos de punição, né? Faça 35 Pai Nossos, como se essa repetição infantil fizesse com que nós refletíssemos a respeito dele. Então é um pouquinho da possibilidade de refletir a respeito dessa prece que é o objetivo desse estudo de hoje. E aqui eu peguei uma tradução das mais comuns do Pai Nosso, e tem várias, tem a tradução com que o Haroldo Dutra Dias trabalha, mas eu pensei em trabalhar com uma tradução mais comum, porque ele é uma prece repetida, e comparando com a tradução que o Haroldo faz, que é uma tradução bastante recente, né, a gente vê que não há nenhuma grande dificuldade, a não ser a troca de alguns termos que ele achou mais adequados, atuais, né? Então aqui eu trouxe a oração do Pai Nosso com a sua introdução, porque é importante lembrar, e às vezes nós esquecemos, que o Pai Nosso é parte do Sermão do Monte. Ou seja, ele é um modelo que Jesus traz em meio a um momento que ele está falando para nós sobre a doutrina que ele trouxe. Na verdade, o Sermão do Monte é um grande resumo, ele mesmo, né? Então Jesus fala o seguinte, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É interessante que esse trecho Jesus diz isso, e nós transformamos em punição repetir o Pai Nosso, ou seja, em plena contradição com o que ele disse na introdução ao Pai Nosso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Enfim, essa
Esse é o texto em si, e aí a gente pode fazer uma reflexão a respeito dele como um todo e de como que o Pai Nosso traz uma série de mensagens. Já partindo da introdução do Pai Nosso, quando Jesus fala a respeito dele, já tem algumas informações muito importantes, né? Olha o que ele começa a dizer. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar para serem vistos. Ou seja, Jesus nos diz claramente, a oração não é um espetáculo. A oração é uma conversa com o ente, o ser que nos criou. Ou seja, é isso que Jesus diz. Infelizmente, nós espetacularizamos a oração, muitas das vezes repetindo hábitos nossos que nós trouxemos inconscientemente de encarnações anteriores à vinda dele ao planeta Terra. Ou seja, hábitos de religiões espetaculares, que faziam, muitas das vezes, sacrifícios de animais para dialogar com a divindade, que faziam grandes festas. Não há problema nas festas em si, mas transformar a prece num espetáculo é extremamente complicado. Agora, há um detalhe, o seguinte, que aí é interessante a gente ir ao Livro dos Espíritos, que na questão 653 reflete a respeito desse assunto da prece. E olha só o que Kardec pergunta, esse capítulo todo. É interessante que nós estamos fazendo um grupo de estudo a respeito do Livro dos Espíritos, e exatamente esse trecho foi assunto nesse último sábado. E na questão 653, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: são necessárias manifestações exteriores em nossos atos de adoração? Olha, é a mesma coisa que Jesus perguntou, e olha o que os espíritos respondem. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. É o que Jesus falou naquela introdução, dito de outra maneira pelos espíritos, a partir de uma pergunta de Kardec. Só que Kardec a gente estudando o Livro dos Espíritos, a gente percebe que Kardec era um ótimo entrevistador, né? Ele pergunta primeiro, é necessário? São necessárias manifestações exteriores? E aí ainda nessa pergunta ele emenda, como aquele repórter que tem uma pergunta que não está na lista, mas encaixa ela quando o entrevistado diz alguma coisa. E aí Kardec pergunta, em cima da primeira, será útil a adoração em expressões exteriores? Primeiro ele pergunta se precisa, segundo ele pergunta se é útil. E aí os espíritos respondem algo bastante interessante, olha, eles dizem, sim, se não consistir em uma vã simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por amor próprio e exibição o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Isso é interessante porque a gente tem que perceber o seguinte: a oração coletiva é algo extremamente útil. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o Nosso Lar, sabe que há o hábito, no entardecer, deles fazerem uma prece coletiva. E essa prece coletiva é tão forte e tem um efeito tão grande que espíritos que às vezes estão adormecidos em sonhos se levantam exatamente nesse momento, porque a energia coletiva de vários espíritos vibrando para o bem é positiva. Agora, é interessante quando a gente lê essas narrativas, é o seguinte, que esses espíritos que narram, que oram coletivamente, normalmente estão profundamente voltados para uma reflexão interior, eles não estão interessados no espetáculo coletivo. Esse que é a grande diferença. É isso que é a grande diferença. Não fazer uma prece para ser visto. Agora, orar em coletivo
No momento que nós fazemos a prece introdutória de uma reunião como essa, nós já estamos orando em coletivo, mas não é um espetáculo. Agora, olha o que os Espíritos dizem. Mas tu, Jesus diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento íntimo, que na verdade está faltando uma palavra aqui, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. Ou seja, não há necessidade de nós estarmos necessariamente num aposento físico. Você pode fazer uma prece sentado dentro de um ônibus. A prece é um ato de você conversar com Deus, ou seja, é um diálogo íntimo. Esse diálogo na intimidade tem alguns detalhes. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, né? Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Infelizmente, nós criamos esse hábito da repetição. Repete não sei quantas vezes a prece tal, que isso normalmente não nos leva a caminho algum, né? A prece não é um ato mecânico em que nos mostramos merecedores por repetição. Orar, agora, no entanto, utilizar o Pai Nosso como introdução num culto no lar é algo extremamente válido, desde que nós reflitamos a respeito do Pai Nosso, né? O Pai Nosso e o Cristo ensinou, ele é um caminho para nós nos lembrarmos da forma de fazer a conexão com Deus. Não nos esqueçamos que depois de 8 anos no umbral, um espírito como André Luiz, que não é um espírito comum, conseguiu entrar em contato com a espiritualidade superior no momento em que ele faz uma prece que ele lembra da forma como a mãe fazia preces, ou seja, ele repetiu palavras. No entanto, essa repetição de coração é válida. Não a repetição em várias vezes, mas no momento que eu faço o Pai Nosso, eu medito a respeito das palavras que o Pai Nosso traz, é extremamente positivo, né? Às vezes eu vou fazer uma prece, lembro do Pai Nosso e nós somos muito dispersos, né? Às vezes eu termino o Pai Nosso e falo assim, mas eu não refleti sobre as palavras. Aí é bom voltar, porque pensar sobre o que cada palavra significa nessa prece tão importante. E aí Jesus termina: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Ou seja, é um diálogo na intimidade com um ser superior que conhece o nosso íntimo. Antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós queremos. Como aquele pai e aquela mãe que quando a criança vai pedir, já sabe o que vai pedir, muitas das vezes. E já sabe muitas das vezes que aquilo seria uma tragédia se fosse dado. Então, né, tem o Haroldo Dutra Dias cita que numa entrevista perguntaram para a irmã Dulce como ela fazia as preces dela, e ela diz, né, eu não falo nada, eu só escuto, né? E em seguida o repórter pergunta, mas o que a senhora escuta? O que Deus fala? Ela diz, Deus não fala nada, Ele só escuta. Então é um ato de silêncio íntimo também a prece, de silenciar as nossas ânsias, muitas das vezes tão mesquinhas, né? Então a introdução, eu quis trazer ela de forma genérica aqui, para nós falarmos um pouco a respeito dela. Aí nós vamos às palavras da própria prece, né? A prece do Pai Nosso começa, né? A própria forma como Jesus se direciona ao Criador já é uma revolução. Ele já modifica tudo o que havia antes na nossa relação com Deus. Porque Jesus, ao usar a palavra Pai, já muda muito do que existia anteriormente. Por quê? Porque na época do Cristo conviviam, no ambiente em que ele estava e no mundo, duas formas de se relacionar com a divindade. Uma delas muito primitiva e que foi sendo deixada de lado através do tempo, que é o chamado politeísmo, que é uma herança da nossa realidade tribal, né? Se nós formos ver
os aglomerados humanos, as sociedades humanas mais primitivas, elas normalmente são politeístas. Elas dão o nome de um deus da chuva, o deus do sol, o deus de cada coisa. E se nós formos ver na sociedade egípcia da época, tinha isso. E na sociedade romana também. Tinha o deus da guerra, a deusa do amor, o deus dessa natureza, dessa e daquela. Inclusive, muitas das vezes, vinculados às cidades, né? Nós tínhamos, por exemplo, Atenas como a cidade que homenageava a deusa Atena. Então, esses deuses específicos eram comuns da época. E o judaísmo trouxe uma revolução, que foi o um Deus só, monoteísmo, o monoteísmo judaico. Agora, o politeísmo romano era materialista. Materializava tudo, inclusive em torno de templos belíssimos, uma herança cultural muito importante para nós, se nós não pensarmos do lado cultural, né? As divindades vinculadas a aspectos da vida humana, como eu tinha dito. A relação com a divindade se dava por ofertas em busca de recompensas materiais. Então esse é um aspecto importante, recompensas materiais pelos bens. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cima. O politeísmo romano fazia isso e, por outro lado, o monoteísmo judeu tinha uma outra característica. Ele professava um Deus material, né? Inclusive a herança judaica, né, o nome Javé, né, Yahvé, era um termo inclusive usado para ser difícil de falar. A ideia de que um Deus não é do mundo material, o Deus é espiritual. Ele não faz parte desse mundo material, mas ao mesmo tempo expressavam um imenso exclusivismo. Os judeus se diziam os donos de um destino prometido, a terra prometida, a ideia do povo que seria salvo. Ainda que nas suas práticas se parecessem muito com os romanos, porque faziam sacrifícios dos mesmos jeitos, agiam de maneira material nas práticas, ainda que tivesse o princípio da ideia de um Deus único. No entanto, diante desses dois extremos, de um lado, Deus único, mais certas práticas exclusivistas. Do outro lado, um aspecto materialista. Jesus traz uma outra fala. Jesus usa uma relação, nos ensina uma relação com Deus completamente diferente. Ao utilizar a palavra Pai, que aponta para a paternidade, ainda que não seja o pai material, né? Porque Deus é muito mais do que pai, do que mãe, Ele é a divindade acima de todas as coisas. Jesus nos convida a nos dirigirmos ao Criador, tendo em mente que Deus, Ele, né, como um verdadeiro pai, se relaciona conosco através de expressões muito diferentes, né? Ou seja, Jesus mostra Deus na nossa intimidade, que Deus é extremamente íntimo como um pai. E Deus se relaciona conosco através da justa autoridade, como é exemplificado em diversas parábolas, né? Por exemplo, a parábola em que ele fala a respeito dos devedores, ou a palavra dos talentos, que é uma delas, né? Deus é justo, Ele nos dá talentos e nos recompensa pela forma como nós os utilizamos, mas Deus também é amoroso. Como um pai bom, Ele consegue equilibrar a justiça e o amor, como está muito claro na parábola do filho pródigo. Ou seja, por mais que erremos, na hora em que decidamos retornar, Deus, como Pai amoroso, vai nos esperar de braços abertos. Então, esses dois aspectos são importantes. Esses dois aspectos apontam a soma de dois fatores. Ou seja, por outro lado, além disso, ao usar o termo nosso, Jesus desconstrói a ideia de um povo eleito, né? É interessante que Jesus, se nós lermos o Evangelho, em vários momentos ele usa meu Pai que está nos céus, etc. Quando ele vai ensinar a prece, ele bota lá, nosso. É nosso de todo mundo. E se nós lermos
onde ele está ensinando essa prece, que é durante o Sermão do Monte, a gente vai ver quem era o público: romanos, judeus, gente de tudo quanto é tipo. Ele faz do meio de uma multidão. Então ele diz: olha, é todo mundo. Ele abre, ele está falando a todos. Falemos do Pai Nosso, do que, ao invés da ideia de um povo eleito, como se nós tivéssemos privilégio só por nascer em meio a um povo e não a outro. Jesus já quebra tudo isso nas duas primeiras palavras do Pai Nosso. Só que ele segue depois e diz que estais nos céus. Ao chamar de Pai, Jesus nos mostra que Deus é íntimo, né? Faz parte da nossa intimidade. No fim da frase, ele nos mostra a extensão infinita do poder de Deus. Porque os céus a que ele se refere, naquela época, era a abóbada celeste, muito restrita, né? Hoje nós sabemos que o céu que nós vemos é povoado de bilhões de galáxias, né? Foi até assunto do último estudo que tive a oportunidade de falar aqui. Então, hoje a gente sabe que o universo é muito mais amplo do que jamais sonhamos, né? O universo tem bilhões de galáxias. Só a nossa Via Láctea tem mais de 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. É algo impensável para o nosso nível de capacidade de entendimento hoje. É algo extremamente difícil, né? Imaginar que só no sistema solar, a nave mais rápida que lançaram para ver Plutão, que era planeta, depois foi rebaixado, virou planeta anão, seja o que for. Mas enfim, é dos astros que nós conhecemos um dos mais distantes, só que está aqui girando em torno do Sol como a Terra. Demorou décadas essa nave. Então imaginar qual é a extensão disso, né? Assim, os séculos trouxeram uma compreensão ainda mais profunda do quanto são infantis a percepção exclusivista de Deus. Nosso planeta é um grão de poeira no infinito, né? É muito pequenina a Terra em relação ao universo como um todo, né? Só os sistemas, só a Via Láctea, que não é uma galáxia muito grande, tem o que eles chamam de 100 mil anos-luz de ponta a ponta. O que é? É 100 mil anos para a luz de uma ponta chegar na outra. Então, é imaginar como isso é imenso, né? Mas Deus ama infinitamente cada habitante desse grão de poeira. Ou seja, é interessante porque Jesus aponta a grandeza, mas em outro momento ele diz para nós: vós sois deuses. Por quê? Esse tamanho pouco importa. Esse universo é para nós, ele foi criado como uma herança para nós. E isso fica muito claro num outro trecho do Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a finalidade da encarnação, que é na pergunta 132, e os Espíritos nos falam que a encarnação é para nos habilitar a suportar a parte que nos toca na criação, ou seja, nos tornarmos co-criadores nesse universo. Então é importante observar o quanto que, apesar de pequenino, esse nosso planetinha é importante demais. Então, olha só, dois extremos, a intimidade profunda e o infinito, em uma só frase. Mas Jesus continua: santificado seja o vosso nome. Eu estou usando aqui a forma mais comum de falar-se o Pai Nosso, né? Esse trecho muitas das vezes é lido apontando-se na palavra santificar, um sinônimo de glorificar. É interessante que Jesus usa santificar, não glorificar. Ele não está pedindo que nós nos tornemos, usando uma expressão muito comum, puxa-sacos. Porque como um médico santifica a sua profissão? Oi? Sendo um excelente médico, trabalhando bem. Como um indivíduo santifica, seja ele uma mulher, um homem, santifica o relacionamento em que está.
vivendo da melhor forma possível esse relacionamento. Como eu, como professor, posso santificar a minha profissão de professor? Fazendo da melhor forma possível. Pode ser uma porcaria, mas é o meu melhor, né? Eu lembro sempre de uma amiga minha que dizia para os filhos, eles ficavam bravos, que ela era o máximo. E eles reclamavam, você fez um monte de besteira. Eu falei assim, mas é o máximo que eu dei conta. Então, hoje eu não faria, mas naquela época era o que eu dei conta. Então, é esse máximo. Então, santificado seja o vosso nome, é nós como cristãos santificarmos. De forma restrita, a relação de louvado é possível. No entanto, ela está em consonância com a orientação que Jesus dá ao ensinar o Pai Nosso, quando Ele nos orienta a não fazer um espetáculo. Então, glorificado é totalmente contraditório com o comecinho do Pai Nosso, quando Jesus diz, olha, não faz espetáculo não, porque não é esse o objetivo. Então, glorificar não é o objetivo, santificar sim, né? Assim, não seria mais adequada a interpretação de que, agindo de forma santa, o cristão, ou digna, né? O cristão dignifica o nome de Deus? Santifica o nome. Ou seja, santificado seja o vosso nome, me ajuda a fazer o melhor para merecer essa relação contigo da melhor forma possível. Essa relação de filho, eu dignificar essa relação de filho, da mesma forma que um trabalhador santifica seu trabalho, né? Então, santificado não é glorificado. Infelizmente, nós erguemos muitos templos nesses 2020 anos, desde que Jesus veio até o planeta Terra, né? Outro dia era o ano 2000, 1% do milênio já foi. Parece que tudo é muito devagar, mas as encarnações que nós teremos nesses 1000 anos, desde o ano 2000, vai chegar um dia que a gente vai olhar para trás e falar assim, passou tudo rápido. Teve 10, 12, 8, 4, 3 encarnações e o tempo passa rápido. 1% dos anos 2000 já foram, né? Ou seja, e o ano 2000 parece que foi ontem que a gente estava comemorando ele, né? Então, tudo passa muito rápido. Então, cumprir bem essa relação. Venha a nós o vosso reino. É uma outra frase importante. Aqui, Jesus começa a nos ensinar uma série de pedidos dentro do Pai Nosso. Esse é o primeiro deles. É um pedido de auxílio. Venha a nós o vosso reino. Só que esse reino é geográfico? Não. Não é de forma alguma. É um pedido de aproximação, porque não é um pedido materialista, né? Até porque o reino de Deus é definido por Jesus em vários momentos de forma singela. Meu reino não é desse mundo, como se ele dissesse para nós, ó, meu reino está aí dentro, esperando crescer. Ele é, como ele explica em vários momentos, Jesus compara muito o reino com uma semente que brota dentro de nós e vai crescendo, né? Tem um livrinho do Herculano Pires, que eu gosto muito, que se chama O Reino, que ele fala muito sobre isso, né? O crescimento de um reino dentro de nós. Talvez possamos ver nesse trecho um pedido para que Deus semeie em nossos corações esse reino. Venha a nós o vosso reino. E quantos são aqueles amigos encarnados e desencarnados que nos auxiliam para que esse reino germine dentro de nós, né? Quantas vezes, num dado momento, nos vem uma oportunidade de que esse reino cresça em nós, através de uma conversa, através do encontro com uma pessoa. Ou seja, esse venha a nós o vosso reino também tem a ver com a forma como nós talvez possamos nos ensinar uns aos outros na convivência, a construção do reino dentro de nós e no mundo em que nós estamos. Então, o venha a nós o vosso reino é um primeiro pedido dos benefícios dos céus. Mas há outro. Seja, logo após desse pedido de benefícios, vem uma frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois de um pedido, vem uma frase muito importante, que é uma expressão de obediência. Eu peço, mas o que vier,
eu aceito porque o seu julgamento, meu Pai, é muito mais equilibrado que o meu. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como diz a música, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Nós só queremos coisas boas. No entanto, como espíritas, estando encarnados, nós sabemos uma coisa importante. O Espiritismo não nos promete coisas infantis, como várias expressões cristãs nos ensinam de forma equivocada. O Espiritismo não nos promete a cura indefinida, porque nós sabemos que mesmo aqueles que foram curados por Jesus, um dia tiveram que devolver o corpo ao mundo material. Jesus deu o quê? Moratória para cada uma daquelas pessoas, e só. Como aqueles que, graças ao passe, graças ao tratamento espiritual, recebem muitas das vezes o benefício de ficar mais um tempo, quando isso é útil. Por quê? Por mais que peçamos, se for da vontade de Deus, expressa pelos espíritos superiores na relação conosco, o dia em que nós tivermos que retornar, retornaremos. É interessante porque, lendo a obra de André Luiz, a gente percebe algumas coisas, né, que André Luiz detalha esse seja feita a vossa vontade em muitas coisas, né? Há dois trechos interessantes. Há uma situação que André Luiz narra, em que um senhor recebeu diversos benefícios e ele está num bar consumindo álcool absolutamente desequilibrado, cercado de espíritos desequilibrados. Me veio à memória essa cena, que eu não me lembro de qual dos livros que é do André Luiz. E André Luiz chega lá junto com um benfeitor espiritual para ajudar ele. Qual ia ser a ajuda? Um derrame cerebral. Por quê? Porque todas as oportunidades foram dadas para que ele se reequilibrasse sem essa necessidade. O derrame foi o momento em que, olha, ele não está dando conta, ele precisa ficar em casa e ponderar. Então, às vezes, a vontade é aparentemente dolorosa. Como em vários momentos, André Luiz narra o processo de desencarne, pelo qual todos passaremos, mostrando que é uma necessidade do espírito, às vezes planejada, para que naquele momento ele retorne. E André Luiz também narra, num outro trecho, um momento em que uma senhora recebe uma moratória. E é interessante, eu acho que isso está no Obreiros da Vida Eterna. E essa senhora, isso me veio à memória, eu não pesquisei. É interessante porque nesse momento, quando André Luiz, o orientador fala a André Luiz, não é por causa dela, é por causa do neto que vai nascer, porque ele pediu esse benefício nesse momento. Agora, isso vai acontecer sempre? Não. Deus nos dá as oportunidades de acordo com as necessidades. E nós devemos pensar isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vivenciamos as experiências aqui no meio de uma relação com o mundo extremamente momentânea, que vai se modificar, né? No entanto, apesar de todos querermos o bem em tudo, queremos as situações prazerosas, as situações dolorosas são parte das vicissitudes da vida. E também parte das colheitas que precisamos enfrentar e parte dos aprendizados. No Livro dos Espíritos, lei de destruição, tudo no mundo material precisa acabar. Inclusive esse planeta que está chovendo aqui hoje. Um dia nunca mais vai chover nesse planeta. Até o dia que ele for destruído. Então, é assim, essa relação com o mundo material é assim, e é uma relação de maturidade, porque ao invés de esperar milagres, Jesus nos trouxe, através do Espiritismo, um consolador, não tira ela. As dores do mundo material estão aí, e são parte da nossa necessidade de crescimento. Né? Ao estender essa vontade à terra e ao céu, aponta-se também não só a onipotência de Deus, mas o fato de que a sua lei está no mundo material e no mundo espiritual. Porque nós plantamos e colhemos aqui e lá. Basta
conhecermos sobre a vida espiritual. Para saber que plantamos e colhemos aqui e lá, basta participar de uma reunião mediúnica. Porque a vida continua aqui e lá. O que eu fiz e deixei de fazer no dia de hoje ecoa para a eternidade. Então, é natural. Agora, nós estamos sempre ganhando novas chances, mas nunca a mesma. Novas chances para crescermos, porque Deus é misericordioso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa frase é muito importante, porque eis o segundo pedido, alimento. Segundo pedido que está no Pai Nosso. O direito ao alimento é tão e tão importante que Jesus inclui o pão nosso no Pai Nosso. O direito à alimentação é extremamente importante. E o direito a esse mínimo é tão importante que nas colônias espirituais mais adiantadas, mesmo o espírito que não quer fazer nada, é interessante que quando André Luiz, no Nosso Lar, vai ser entrevistado, junto com uma senhora que não queria fazer absolutamente nada, Clarencio deixa muito claro que se ela quiser ficar à toa, ela pode, só que tudo que ela pede, ela não vai ter como ser atendido. Ou seja, os direitos mínimos nas colônias espirituais superiores são respeitados. Nós é que desrespeitamos os direitos mínimos uns dos outros. Agora, receber benefícios é obtido através do trabalho, né? Quando ela vai pedir pelo filho que está encarnado, Clarencio esclarece para ela: a senhora não faz pela senhora, como a senhora pode pedir por outro? É preciso acumular méritos, não é? Perdão. No entanto, trata-se de um pedido singelo, é o pão de cada dia, e não o excesso. Não há expressão de gula. Jesus sempre diz: olha, olhai os lírios do campo, eles estão vestidos. Não precisamos de coisas demais. Também podemos refletir sobre o pão que estamos pedindo, pois há mais que o pão que alimenta a carne, devemos pedir e buscar. Eu botei um a mais aí, né? Pois mais que o pão que alimenta a carne, devemos pedir e buscar o pão que alimenta o espírito. Esse pão profundo, né? Que irá nos transformar de fato. Aí vem mais um pedido: perdoai as nossas ofensas, né? O Pacini fala muito sobre esse trecho do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas. Pedimos perdão. E é interessante que não é um perdão com as pessoas que falhamos. Nós sabemos, sabemos que Deus é poderoso o suficiente para influenciar o nosso destino a cada segundo. E pedimos um perdão a Ele. Ainda que Ele não se sinta ofendido, nós pedimos que Ele nos auxilie para que sejamos perdoados quando infligimos a lei. Seja onde for, né? Seja no momento em que eu inflijo a lei por fazer uma barbeiragem no trânsito dirigindo o carro. Porque é perceber que quando eu faço aquela barbeiragem eu estou de alguma forma ofendendo alguém, né? Então, pedimos perdão a Deus por termos infringido a lei. E, em certas ocasiões, sem que ninguém saiba ou se sinta diretamente prejudicado. Porque às vezes cometemos erros que ninguém sabe. E a nossa vida é cheia disso, né? A gente comete um erro sozinho. Eu não vou ficar também batendo o peito dizendo cada erro que eu cometo em cada momento. Mas nós também erramos em pensamento, né? Paulo falava sobre essa nossa dificuldade de vencer, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o espírito velho dentro de nós repetindo os mesmos erros há encarnações e encarnações. Encarnações que nós cometemos erros há 2000 anos lá no Império Romano e estamos continuando a fazer as mesmas coisas. Cada um de nós sabe o quanto de falhas acumulou durante a atual encarnação, sem mencionar as outras, né? Porque a atual encarnação é a pontinha do iceberg. Precisamos todos da indulgência divina. Isso é muito claro. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia para conosco. Mas olha como Jesus é justo: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui é muito importante. É até um trecho do Evangelho, não dá tempo de ler, que eu separei.
a parábola do devedor implacável. Essa frase é essa parábola. Um servo vai ao Senhor e ajoelha e chora, pede perdão pelas suas ofensas. Quando ele chega lá na frente, um outro que devia centavos para ele, ele vai e exige de todas as formas que seja pago. Diante disso, o Senhor retoma a decisão anterior e diz: não, se ele não perdoa, como é que ele merece ser perdoado? Então, e é interessante que quando a gente lê essa parábola aqui, é interessante que ela está dividida. Eu sugiro que quando se leia o Evangelho, leia o trechinho, os 2 últimos versículos anteriores, porque os 2 últimos versículos antes dessa parábola é onde está: não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus nos ensinando a perdoar indefinidamente, por inteligência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. No momento em que nós nos esforçamos para perdoar alguém que nos ofendeu, a gente se sente moralmente mais capaz de enfrentar as nossas próprias obscuridades, os nossos próprios erros. E é isso que Jesus está falando. Ou seja, Jesus inclui uma medida de justiça. Pedimos perdão na mesma medida que perdoamos. Ou seja, guardar rancor é criar problema nesse trecho. É preciso aprender a perdoar. No mundo dominado pela lei mosaica, essa é uma enorme revolução que Jesus traz, né? Ao invés do olho por olho, o perdão que peço deve ser na medida do perdão que dou. Olha só, no mundo dominado pelo olho por olho, Jesus aponta: olha, eu quero perdão igual ao que eu dou. Esse é um grande ponto. Com isso, o Cristo demonstra que Deus é amoroso, mas Deus também é justo. É soberanamente justo e bom. 2 pratos. A justiça dele será tão misericordiosa quanto aquela que formos capazes de expressar. Então, perdoar é um caminho essencial para que nós construamos um crescimento espiritual. Imaginemos o seguinte, né? É preciso perdoar para sair do passado. Há narrativas, né, que muitos de nós acompanhamos em reuniões mediúnicas, de espíritos que passaram séculos sem perdoar por causa de um canivete, por exemplo. E isso nos prende ao passado. Erramos. A primeira coisa que nós precisamos trabalhar, e é isso que Jesus está dizendo, ó, na hora em que você for tapar pedra no outro, está lá, na da mulher apedrejada, pensa nas pedras que você merece. Está na parábola, está na parábola, né? Na situação da mulher que seria apedrejada. Pensa se você tem direito de tapar pedra. Ou seja, na hora em que você for não dar o perdão, pensa se você tem direito de não dar esse perdão. E é interessante que aquele que não tem o direito de não dar o perdão nem precisa, porque já perdoa. Os espíritos evoluídos não constroem esse tipo de sensação. Não nos deixeis cair em tentação. O 4º e último pedido: amparo. E é interessante que as pessoas, muitas das vezes é outro erro, né? A ideia de não nos deixeis passar pelas tentações. Não nos deixeis cair quando estivermos em tentação, né? Evitar a armadilha de acreditarmos que o pedido é de que Deus evite que a gente passe por tentações. Não é isso. Nesse caso, a função evolutiva da encarnação está negada. Olha, quando for acontecer aquele aperto que eu sei que eu tenho risco de cair, evita que eu passe por ele. Não. Eu que tenho que ser forte para evitá-lo. Se a minha mão é motivo de escândalo, me dá forças para cortá-la. É óbvio que ele não estava falando para eu ficar maneta. Ele estava falando para eu ser capaz de evitar o mal da tentação. O que se pede, isso sim, é que, se tentados, Deus nos sustente a resistência. Tiago, no início da sua carta, acho que é no 1º capítulo da carta de Tiago, ele diz: cada um é tentado na própria concupiscência. O que ele está dizendo? Cada um de nós é tentado naquilo que
naquele ponto em que o calo dói. Porque todos passam por situações muito semelhantes nas suas encarnações. Mas se eu me sinto atraído pelo consumo de álcool, na hora que eu passo na porta de um bar, aquilo me tenta. Para o outro, não. Se eu me sinto atraído pela sexualidade desequilibrada, quando eu passo em qualquer situação que me atrai a isso, a chance de eu cair é maior. Então eu peço sustentação quando eu viver essas situações, porque eu encarnei para passar exatamente por isso e para crescer, para ser forte diante das dores. Agora, é óbvio que se eu me enfio numa situação em que eu aumento a chance de cair, o problema é meu, não do outro. Então, nós pedimos a Deus que nos sustente a nossa resistência. E quantas vezes amigos são emissários divinos, nos auxiliando nessa situação. Quantas vezes, e às vezes a gente deixa passar, quantas vezes numa encarnação inteira, a gente está pronto para fazer uma bobagem, aparece alguém e impede a gente de fazer. Às vezes acontece tudo para a gente não fazer aquela besteira. E quando passa 5 anos, você fala assim, nossa, fulano de tal me obrigou a ir para tal lugar, nem sabia e me tirou do momento que eu ia fazer uma bobagem. Porque precisa passar os anos para a gente perceber que aquilo era uma bobagem, né? Então é isso. Quantas vezes é isso? Não nos deixeis cair em tentação, é isso. Na hora de fazer a bobagem, às vezes nós somos retidos. E a frase final: mas livrai-nos do mal, que assim seja. E o quinto pedido, o pedido final de fato, proteção. Porque olha só, não nos deixeis cair em tentação. E depois vem o mas. O mas a gente usa quando a condição anterior foi para o brejo. Quando eu cair em tentação, me livra do mal. Ou seja, o pedido final é de misericórdia. Pedido final vem depois de um mais. Ou seja, mesmo que caiamos em tentação, mesmo que erremos profundamente e não cumpramos o que devemos, pedimos misericórdia do Pai. Ou seja, quantas vezes essa misericórdia funcionou? Quantas vezes a gente fez besteira e ela não levou a consequência que podia levar? Quantas vezes a gente agiu de forma desequilibrada e a gente foi protegido? Eu lembro de uma vez em que eu cheguei a Juiz de Fora de São João del Rei e por algum motivo eu estava indo para buscar a minha esposa no trabalho e eu estava completamente distraído subindo ali do Morro da Glória. Tinha um ônibus parado, eu desviei do ônibus. Quando você está dirigindo na estrada, normalmente você dirige mais rápido e os acontecimentos, como os carros são espaçados, eles são mais espaçados. E o risco de nós levarmos esse ritmo para dentro da cidade é muito grande. Por isso que na entrada de Juiz de Fora tem um radar, para as pessoas não entrarem na cidade a 100 por hora, ali pelo Teixeiras, né? Ou seja, porque as pessoas têm que perceber que estão em outro ambiente, né? Ainda que aquilo sirva às vezes para ganhar dinheiro por outros motivos também. Mas é essa a atenção. Eu desviei do ônibus distraidamente ouvindo música, de repente, é como que me veio na cabeça, freia, e eu freiei. Saiu de trás do ônibus um moço carregando uma menina. Se eu não freio, eu não estava aqui hoje. Ou seja, o erro era meu. O erro era meu. No entanto, eu fui protegido. Então, quantas vezes, apesar da tentação, da distração diante da vida, nós somos protegidos? Nós somos protegidos. E isso, olha só, é uma situação que a gente tem que ter essa percepção sempre. Quantas vezes somos protegidos? Quantas vezes nós somos protegidos diante de uma situação dolorosa, né? E é interessante porque às vezes recebemos o susto como paga do mesmo erro. Que eu lembro, eu com 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, atravessando na frente do carro e o carro cantando pneu. Ali em frente o Bramil, aqui embaixo.
Ou seja, eu levei o mesmo susto que eu dei em alguém. Também. E isso é de se perceber. Então, nós recebemos a misericórdia do Pai em vários momentos, né? Agora, com a grande diferença de que, atravessando ali, o culpado era eu. Se eu atropelasse, o culpado era eu também. Então a gente precisa perceber essas coisas, o quanto recebemos misericórdia. Agora, importa observar, por mais que sejamos o mais pródigo dos filhos pródigos, seremos recebidos de braços abertos pelo Pai no momento em que decidirmos abandonar o mal e voltar ao caminho do bem, né? E a gente precisa perceber isso. E é interessante que Jesus conta a parábola do filho pródigo. Jesus exemplifica poucos anos depois, aparecendo a Paulo no meio do caminho de Damasco, e Paulo cai de joelhos como o filho pródigo e faz exatamente, e Jesus faz como um irmão mais velho aquilo que ele ensinou sobre o Pai. Recebe Paulo de braços abertos e Paulo muda a sua vida a partir daquele momento. É interessante porque Paulo não estava interessado em mudar naquele momento, ele cai de joelhos e muda da mesma forma como o filho pródigo. Então é isso que a gente tem que perceber, que seremos objeto de misericórdia quando nos postarmos da forma correta. E para fechar, existe uma mensagem, que é a última parte, existe uma mensagem por trás da mensagem. Porque ainda que Jesus nos ensine a ir para o nosso quarto íntimo, há um dado estrutural no Pai Nosso, que não pode ser negligenciado. Ele é feito na primeira pessoa do plural, porque é Pai Nosso, mas durante toda a prece eu oro no plural. Perdoai as nossas ofensas. Ou seja, Jesus nos convida a nos recolhermos na intimidade e pedir por todos. Então, quando eu vou fazer um Pai Nosso e viro e peço, olha meu Pai, me livra daquele vizinho chato, não funciona, é nosso Pai, nos ajude a nos reconciliarmos. Por quê? Porque é algo muito mais complexo do que isso. Quando eu faço uma prece do Pai Nosso, eu estou orando em nome de toda a humanidade. E não é só encarnada aqui não, é a humanidade universal. Inclusive daquela parcela que temos menos afinidade, aquele que não torce para o nosso time, aquele que não vota no nosso candidato, aquele que pensa o mundo da forma completamente diferente da nossa. Porque esse mundo vai acabar e ele vai estar lá. Então eu preciso me reconciliar com ele. Por isso, a prece do Pai Nosso é uma prece pela coletividade. Eu me fecho para pensar em todos. Por isso que é uma prece perfeita. Ela é perfeita. Parece muito simples, mas olha quanta coisa que tem num simples Pai Nosso. E, para fechar, por que é isso? Porque diante de um juiz bondoso, pedimos amor e clemência para todos nós, pois hoje vemos em parte o que um dia veremos face a face. Essa frase fantástica que está num capítulo, naquele que talvez seja o mais fantástico dos capítulos das cartas de Paulo, que é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele começa a falar, na verdade essa carta é toda sobre isso, sobre uma briga que está tendo no núcleo cristão que Paulo funda em Corinto. E uns dizem que o Paulo está certo, que é a visão dele, e outros dizem que fulano está certo, e quebra o pau. E Paulo manda uma carta, diz, olha, da mesma forma que ele tem a perspectiva dele, eu tenho a minha, mas elas não são essencialmente opostas, elas são complementares, porque eu só vejo uma parte, mas só junto a Deus que eu vejo a realidade face a face. Só no momento que nós fazemos um Pai Nosso sincero, nós podemos ensaiar isso. Ensaiar o pedido para que nós possamos resolver coletivamente nossos problemas
percebendo que em toda a realidade há muito mais do que um olhar só o meu, há muito mais. E pedindo misericórdia, pedindo amor e clemência, coletivamente, caminharemos de fato para sermos uma coletividade mais digna e civilizada. Muito obrigado.